Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Explicando Direito. O tema deste episódio é competência para moldar o precedente e suas implicações. Esse é um ponto fundamental para o funcionamento do Poder Judiciário. Para nos ajudar na compreensão desse assunto, temos a honra de receber o professor Eduardo Alvim. Ele leciona nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, nível doutorado e mestrado, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em nível de mestrado e bacharelado, é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, também do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, e do Instituto dos Advogados de São Paulo, além de ser advogado em São Paulo. Professor, muito obrigado por aceitar o convite. É uma satisfação tê-lo conosco. Satisfação é toda minha, doutor Pérez. É um tema bastante importante e será um prazer discutir com o senhor. Perfeito, professor. Nós temos, no campo do direito processual, também do direito processual civil, grandes inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, mas, assim, são inovações e eu me refiro aos precedentes, entre aspas, e eu fui aluno da sua irmã Teresa Alvim, e ela, no doutorado, aluno do doutorado, e ela já falava que incorporava essa ideia, e não os precedentes em si, da família common law. Mas nós temos essa ideia de nos aproximarmos um pouco das famílias common law, de aurir essas experiências. O que o professor pode nos trazer de novo, de polêmico, quanto a essa aproximação? Será que nós formaremos uma cultura de precedentes à brasileira? Os magistrados em atuação no país, eles seguirão a uniformidade, a previsibilidade e a igualdade, professor? Olha, eu acho que a sua colocação, doutor Pereira, ela demanda, na verdade, a abordagem sobre alguns aspectos. O primeiro deles, eu acho que é a grande, inegável e importantíssima utilidade dos precedentes. Quer dizer, na minha concepção, e acho que essa ideia, de certa forma, permeia o CPC de 2015, né, e já veio tarde, não tem sentido o Constituinte ter criado dois tribunais, na verdade, bipartido, a antiga competência do Supremo Tribunal Federal, atribuindo ao Supremo hoje, exclusivamente, no que diz respeito à sua competência recursal extraordinária, a tarefa de dizer a última palavra em matéria constitucional, e ao Superior Tribunal de Justiça a tarefa de dizer a última palavra em matéria de lei federal e infraconstitucional. Se essa última palavra tiver de ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, vírgula e entre aspas, caso estes queiram. Quer dizer, na verdade, eu acho que o Código de Processo Civil teve a grande virtude, e essa virtude e os motivos disso estão bem expressos na exposição de motivos, né, de explicitar que essas decisões, quando emanadas dos tribunais superiores, passem a ser de observância obrigatória, porque na verdade, essa é a função constitucional desses tribunais. Isso traz, na minha concepção, uma porção de benefícios. A função da previsibilidade, quer dizer, isso cria um ambiente propício para negócios, um ambiente propício para investimentos, né? Facilita, evidentemente, agiliza o andamento dos processos, enfim, desengripa, certamente não é o único dos problemas que aflige a máquina do Poder Judiciário como um todo, mas ajuda a desengripar, me permita essa linguagem coloquial, um ponto que me parece que era uma das travas para o bom funcionamento judiciário, né? De uma certa forma, a gente já tem observado que desde a regulamentação infraconstitucional
da repercussão geral, ainda à luz do Código passado, isso serviu bastante para acelerar o funcionamento do Supremo, desengripar o funcionamento do Supremo, e eu tenho expectativa de que isso, com o tempo, ajude a funcionar, que os tribunais superiores funcionem melhor e por via de consequência, né, o poder judiciário como um todo. Pois bem, professor. Então, o senhor cravou o que o professor Mitidiero, o professor Marinoni chamam de Cortes Supremas, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, como Corte de Precedentes. E também nós temos os tribunais de justiça no âmbito local, dos temas locais. Mas eu gostaria de fazer uma indagação com o professor. Nós temos cerca o que é realmente o precedente? Nós temos cerca de 1.400 temas a se fixarem, já fixados, aliás, no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos no Supremo Tribunal Federal 1.300. Esses podem ser, no âmbito nacional, podem ser chamados de precedentes brasileiros. Não haveria um excesso na formação de precedentes, e esses precedentes, a construção desses precedentes, estaria guardando um paralelismo em relação aos precedentes da common law. Eu digo uma discussão mais verticalizada, mais madura. Esses precedentes nacionais, qual a visão do senhor em relação a essa construção? O senhor vê, doutor Pelejo, o problema, na verdade, é que muitas vezes, eu vou falar de um assunto que não diz respeito assim diretamente aos precedentes, mas acho que ele elucida muito bem o problema. Um dos problemas que há, muitas vezes, reside na transposição de esquemas legislativos, chamemos-los assim, alienígenas para nós, sem contar as diferenças que há entre as realidades que vários países vivem, né? Eu aludo especificamente, por isso que eu falei que esse exemplo não ia tangenciar o assunto de precedentes diretamente, ao recurso extraordinário, tal como ele veio disciplinado na primeira Constituição Republicana de 1891. Na verdade, ele veio numa lei de 1890 e logo depois na primeira Constituição Republicana de 1891, né? A doutrina é unânime em dizer, olha, ele veio decalcado no writ of error americano. Muito bem. Mas a própria ministra Carmen Lúcia, no livro República e Constituição, ela faz uma ponderação que é repetida por vários doutrinadores de cunho histórico, no sentido de dizer, olha, essa transposição do writ of error para nós trouxe um problema grave, porque a Federação Americana ela se formou de modo oposto à formação da Federação Brasileira. Foram os 3 estados que se uniram e formaram a federação, reservando para si muitas das competências, ou seja, o que sobrou para competência para ser discutido no writ of error é muito pouco. A nossa federação, ao contrário, era um estado unitário que se tornou uma federação a partir da proclamação da República, né? E a União adjudicou para si com grande parte da competência. E, obviamente, então, isso gerou, desde logo, e esse é um problema que aflige o Supremo já desde as primeiras décadas do século passado, uma situação diferente justamente porque as competências dos Estados-membros, comparativamente à União, são muito pequenas, são mínimas, né? Aqui tem sentido dizer que um Tribunal de Justiça é a Suprema Corte no que diz respeito à legislação estadual? Até tem sentido, como se diz nos Estados Unidos. Só que isso é muito pouco lembrado, porque na ordem prática os estados têm muito pouca competência. Por que eu dei esse exemplo, doutor Pereira? Porque nós, na verdade, temos uma Constituição extremamente analítica, quer dizer, uma Constituição com dispositivos os mais variados possíveis. Só de processo civil a gente é capaz de elencar aqui 15, 20 princípios,
né? Está lá, juiz natural, proibição da prova ilícita, fundamentação das decisões judiciais, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, promotor natural, juiz natural e assim por diante. Que talvez se justificasse pela época histórica em que a Constituição foi promulgada, logo em 1988, logo depois de um período ditatorial. O que, evidentemente, leva a que os temas a serem abordados, isso é inexorável, acabem sendo, ou sendo num número muito elevado, né? Mas eu também não vejo muito como contornar esse problema. Agora, a propósito de um assunto que o senhor falou, que essa me parece uma distinção, doutor Pedro, extremamente importante de ser feita. Quer dizer, muito se diz, ou muito se fala sobre as diferenças dos sistemas de precedentes próprios dos países de common law, em comparação com o nosso sistema de precedentes, né? É verdade que há diferenças, mas também, me parece, há muitas semelhanças, né? A primeira observação que me parece importante é que o sistema de precedentes no direito brasileiro, ele foi criado abertamente, isso consta da exposição de motivos, com propósitos mais amplos. Se é verdade que há uma preocupação com uniformidade das decisões, previsibilidade, etc., que é uma preocupação comum com os países de common law, também é verdade que os nossos precedentes foram criados de modo a permitir que o trabalho das cortes, vamos chamar de supremas, o STJ e o próprio Supremo Tribunal Federal, funcionem melhor, né? Então, essa me parece a primeira diferença. Os nossos precedentes, eles têm clara, aberta e declaradamente na exposição de motivos, não só o escopo de trazer uniformidade, previsibilidade, etc., mas também de permitir que o trabalho dos, dos tribunais supremos, chamemos assim, funcione melhor, né? E é nesse sentido que aqui os precedentes já nascem enquanto tais, e nisso há uma diferença, me parece, profunda e de essência com os precedentes próprios dos países de common law, né? É um assunto a que acho que já me referi no dia em que estive aí na escola. O grande ponto de estudo do controle constitucional é um acórdão da Suprema Corte Americana, né, aquele Marbury versus Madison, que é do primeiro lustro da primeira década, portanto, dos primeiros 5 anos, vamos ser mais exatos, do século XIX. E ele só se tornou precedente na segunda metade do século XIX. Quer dizer, ele não nasce como precedente, ele nasce como um caso concreto, um case law, eles chamam, né? E lá na frente, algum juiz vai buscar algum caso, alguma decisão que se aplique com a mesma ratio para aquele caso que ele está apreciando, né? Os nossos precedentes, diferentemente, e isso tem muito a ver com esse escopo específico dos nossos precedentes, que é o de fazer com que o trabalho do Supremo e do STJ flua melhor, eles têm o escopo, efetivamente, de permitir que as decisões, principalmente esses casos que são submetidos aos milhares ou às dezenas de milhares por esses tribunais, possa fluir melhor, né? Então, eles já nascem nesse sentido prontos, né? E eu não vejo nenhum problema ou demérito nisso, né? Na verdade, não é função do Superior Tribunal de Justiça, me parece, dizer X mil vezes o problema da assinatura básica do plano telefônico. Ele decide, e eu, juiz do tribunal, o juiz de primeira instância, concordo ou não concordo, aplico aquele precedente e pronto. Mas há um ponto, e com isso eu já finalizo, doutor Peleja, que me parece importante também sublinhar, né? A aplicação dos precedentes, me parece que, da forma como criada e idealizada pelo Código, não se restringe a isso. Não se restringe a aplicação pura e simples, quase mecânica, entre todas as aspas possíveis, das teses que tenham sido fixadas a partir da apreciação de um tema em repercussão geral ou de um tema em recurso repetitivo. Elas também podem ser aplicadas
de forma muito próxima, na verdade, né? E esse é o motivo do tema, na verdade, que o senhor escolheu para que nós falássemos. Elas também podem ser aplicadas de forma muito similar àquela que elas são aplicadas nos países de common law. Então, eu volto a um exemplo que nós já tivemos oportunidade de tratar, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu, e esse num recurso extraordinário, né? E essa tese acabou se transformando em súmula vinculante, que é defesa as universidades públicas cobrarem taxa de matrícula. Bom, então, a partir daí, ele fixa um tema, depois isso virou até uma súmula vinculante, que tem que ser aplicado mecanicamente por qualquer órgão do Poder Judiciário, sem grandes margens de discussão. Taxa de matrícula de universidade pública pode? Não pode. O Supremo decidiu assim, hoje isso é a súmula vinculante 12 ponto. Agora, isso não impede que em outras situações o juiz do caso futuro, e aí sim o que eu digo, esse mecanismo se aproxima muito daquele que ocorre na common law, né? Haja de perquirir se a razão de ser daquele precedente que veio a ser convertido na súmula vinculante 12 se aplica a situações análogas. Então agora, e isso aconteceu de fato com o Supremo, ele apreciou situações derivadas dessa. Por exemplo, a universidade pública pode cobrar por prova substitutiva? Ele decidiu que não, aplicando a mesma ratio decidente do primeiro julgado. Aí é um mecanismo, me parece, muito próximo do que ocorre da common law. A universidade pública pode cobrar por curso de extensão universitária? Aí não, aí ele decidiu, aqui não se aplica a mesma ratio decidente. Então, sumariando, o que eu quero dizer é o seguinte, os nossos precedentes têm efetivamente uma diferença que me parece fundamental, que se radica justamente nisso. Eles foram criados para resolver um problema específico que não aflige, ou pelo menos não aflige na mesma extensão, os países de common law, que é essa infinidade de causas repetitivas. Muito bem. Agora, quando o STJ decide um tema em recurso repetitivo, o Supremo decide um tema em repercussão geral, ele é aplicado mecanicamente. Mas isso não impede ou não afasta que possam ocorrer situações em que compete ao juiz ou qualquer órgão jurisdicional, na verdade, examinar se aquela razão de decidir que levou à edição daquele tema, aquela razão de decidir daquele acórdão que levou à edição daquele tema, se aplica a casos análogos, né? Por exemplo, nesses casos que eu citei. Então, eu diria que os precedentes brasileiros, na verdade, eles possuem uma função mais ampla, né? Que quase que, entre todas as aspas, contém a função dos precedentes nos países de direito anglo-saxão. É claro, a gente também tem que trabalhar sempre em torno de parâmetros reais. Como o problema, e é um problema sério, todo mundo sabe disso, que aflige as Cortes Supremas, né? O excesso de trabalho é uma coisa angustiante. É claro que o primeiro foco, porque um código de 10 anos é um código novo, né? O primeiro foco é aplicar os temas mecanicamente e resolver o excesso de trabalho. Mas eu acredito que, com o tempo, essas duas funções dos precedentes hajam de coexistir. Como o próprio Supremo já veio dizendo em acordos posteriores, se aquela razão de decidir daquele primeiro julgado, universidade pública pode cobrar taxa de matrícula, se aplica ou não a esta ou aquela situação. Professor, a conversa está muito interessante, mas nós precisamos fazer um breve intervalo. Voltamos logo. Você está enfrentando problemas de saúde que precisam de solução rápida? O Sejusc da Saúde Pública pode te ajudar. Conflitos como autorização de cirurgias, tratamentos médicos negados, acesso a exames e medicamentos, internações hospitalares podem ser resolvidos de forma consensual. A equipe especializada do Sejusc realiza mediação e negociação, garantindo que todos saiam com uma solução justa e acordada. Entre em contato ou faça uma visita. Telefones
65 3688 8448 ou 65 3688 8413 ou pelo celular 65 99357 2859, e-mail sejusc.saudepublica@tjmt.jus.br. Fórum Desembargador Cesarino Delfino César, Avenida Chapéu do Sol, Guarita 2, Várzea Grande. Com diálogo, todos saem ganhando. Na minha Cuiabá, no mesmo dia, a diferença de temperatura entre uma região arborizada e outra sem árvores pode passar de 10 graus. Mas um projeto quer mudar essa realidade. O nome já explica: Verde Novo, realizado pelo Judiciário do Estado e uma ONG ambiental. Considerando que hoje a árvore não é mais um enfeite, mas sim uma máquina de saúde pública, é fundamental que a gente tenha essa mobilização da sociedade, do poder público, em prol de tornar nossas cidades verdes e saudáveis para as pessoas. Estamos de volta. Nossa entrevista de hoje é com o professor Eduardo Alvim. Estamos a conversar sobre a competência para moldar o precedente e as suas implicações. Professor, uma questão interessante: qual o papel dos tribunais de origem, pelas vice-presidências, no juízo de admissibilidade, no exercício do juízo de admissibilidade? Qual que é o papel no sentido de se moldar o precedente? Eu gostaria que o senhor fizesse uma observação também no entendimento das cortes superiores em razão do não cabimento de agravo em determinados casos. Veja, doutor Peles, me parece que aqui a indagação que o senhor formulou merece uma abordagem dupla, né? O Código de Processo Civil dispõe lá no artigo 1030, um A e um B, que compete ao presidente ou vice-presidente do tribunal local negar seguimento ao recurso quando eu pretenda discutir através do RE uma tese que já tenha sido sedimentada em sentido contrário em repercussão geral, ou quando eu pretenda rediscutir através do RESP uma tese que já tenha sido
sedimentada em recurso repetitivo. Então, é uma decisão monocrática que cabe ao presidente ou vice-presidente, conforme dispõe o regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º do artigo 1030 dispõe que contra essa decisão negatória de seguimento ao recurso, cabe o agravo interno do 1021, que vai ser julgado pelo órgão fracionário colegiado que o regimento interno do tribunal designar. Bom, a questão que se coloca é que, essa é a primeira questão, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sedimentaram o entendimento, e eu conheço uma exceção do STJ, ou seja, me parece que dá para dizer com tranquilidade que esse entendimento está sedimentado, de que contra esse acórdão do agravo interno não cabe recurso algum. Ou seja, se o presidente ou vice-presidente do tribunal local dizem você não pode discutir isso no STJ, nega o seguimento ao seu RESP, porque o que você pretende rediscutir já foi sedimentado em sentido contrário, em sede repetitivo, e isso for mantido no agravo interno, a coisa morre ali. Na minha cabeça, malgrado críticas doutrinárias as mais diversas, eu vou ser bem objetivo, é uma solução, se não justa, ao menos compreensível. O sistema tem que funcionar. Enquanto nós vivermos também, e essa é uma realidade brasileira, né, permeados com essa ideia, com essa concepção de uma litigiosidade, de uma belicosidade infinita, se eu permito um recurso, 90% dos recorrentes vão interpor alguma coisa do agravo interno para dizer, olha, o meu caso é um pouco diferente. Na aplicação, a professora Tereza Alvim se utiliza de uma expressão que os mais velhos vão de compreender. Na aplicação do precedente cara crachá, né, vê se a hipótese concreta se encarta na tese fixada a partir de um julgamento de recurso repetitivo, a partir de um julgamento de RE em repercussão geral, muito pouco provável, convenhamos, que haja algum erro da parte do tribunal local quando nega seguimento ao recurso, né? Que ele deve fazer, independentemente da sua convicção pessoal sobre o caso. O problema, na minha cabeça, não reside nessa hipótese, né? O problema maior reside quando o recurso especial ou recurso extraordinário versarem em uma hipótese análoga. Voltamos ao exemplo que nós tínhamos falado há pouco, né? O Supremo fixa lá em repercussão geral, vira súmula vinculante, que não cabe taxa de matrícula na universidade pública. O presidente do tribunal recebe um RE, onde se discute se cabe curso de extensão, se cabe cobrar por curso de extensão universitária e universidade pública. Bom, ele não, na minha concepção, não se tratando de uma aplicação mecânica ou, entre aspas, cara crachá, o presidente do tribunal, nesse caso, não deve negar seguimento ao recurso. É claro que a Câmara ou a turma, quando julgarem a apelação, podem e devem dizer, olha, o precedente do tribunal se aplica, do Supremo se aplica ou não se aplica. Mas não pode negar seguimento, porque isso, de uma forma ou de outra, tem que chegar ao Supremo, né, para que ele diga o alcance do seu precedente. Quer dizer, quem tem que dizer o alcance do precedente, universidade pública pode cobrar ou não taxa de matrícula, se isso se estende ou não a curso de extensão universitária, que é a matéria do novo RE, né, é sempre o tribunal do qual emanou o precedente. Então, sumariando, doutor Pereira, eu diria o seguinte, quando a aplicação é cara crachá, quando o sujeito pretende devolver via RESP ao STJ ou via RE ao Supremo, exatamente aquilo que já decidiu em repetitivos ou em repercussão geral, né, eu acho compreensível, malgrado as críticas doutrinárias, sei da posição do professor Nelson Neri, sei da posição dos que defendem que cabe reclamação, eu acho que é compreensível que não caiba nada, né, do acórdão do agravo interno do 1030, parágrafo 2º, porque se não for assim, o sistema não vai funcionar, né? E essa é a realidade brasileira. Aqui há uma belicosidade infinita. A professora Tereza, não sei se já lhe disse isso, fez um estágio em Londres, antes de ir para a Universidade de Cambridge, ela foi professora visitante. Perguntou lá para o head do escritório
o que acontecia lá quando se descumprisse um precedente. E ele falou, olha, eu não entendi a sua pergunta aqui, o precedente tem que ser cumprido. Quer dizer, é uma cultura diferente com a qual nós não estamos acostumados. Agora, se a hipótese for daquelas hipóteses análogas, me parece que ao presidente ou vice-presidente do tribunal não deve negar seguimento ao recurso, porque quem tem que dizer o alcance e interpretando e moldando, olha, a ratio se aplica para isso, mas não se aplica para aquilo, é o próprio tribunal do qual emanou o precedente e não o tribunal local, no caso. Ok, professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Realmente é uma aula com algumas especificidades que merecem ser consideradas, né? Nós precisamos aurir esses conhecimentos, né? E nossa Escola da Magistratura, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, né? Está realizando com a Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo o doutorado. Então, isso é muito importante para que os juízes, para que haja uma mudança de cultura, que eu penso que está em curso. Porque essas tentativas de uniformização, elas vêm desde as ações abstratas, né, o caráter erga omnes, primeiro da declaratória de constitucionalidade, da direta de constitucionalidade, súmula vinculante, mas parece que, face ao grande volume de demanda, essas medidas não foram suficientes. Então, o Código, ele trata a questão de uma forma diferente, traz a common law, traz uma ideia nova. Nós sabemos que são questões culturais, né? Os juízes brasileiros, eles têm que ter essa cultura, né, de observar os precedentes, porque é uma questão até de investimento, né? As pessoas, a sociedade, precisa saber como decidem os juízes, né? Isso impacta até, como nos países da common law, se se sabe como decidem os juízes, as partes não vão propor ações. Já sabe que o entendimento é aquele. E essa solidificação claro. essa solidificação de entendimento, ela é extremamente necessária. Professor, olha, obrigado por relevar esse tempo para a nossa Escola da Magistratura. O senhor tem um momento para a finalização. Não, doutor Peleja, eu só quero reiterar minha satisfação, uma honra o convite, né? O senhor escolheu um tema importantíssimo, atual, fresco, porque 10 anos para um instituto, enfim, com o qual nós estamos acostumados é muito pouco, e acho que é uma cultura com a qual, ratificando o que o senhor diz, não apenas os juízes têm que se acostumar, mas acrescendo, nós também, advogados, temos que nos acostumar, né? E é nesse sentido que eu disse, olha, é compreensível, nós temos que tolerar que não caiba recurso quando o presidente ou vice-presidente do tribunal nega seguimento ao recurso, porque o sistema de precedentes tem que funcionar, senão não vai funcionar. Se cada um tiver que dizer que o seu caso é um pouquinho diferente numa aplicação cara a crachá, a coisa não funciona. Então tem que haver uma cooperação, que aliás é uma das ideias dos primeiros artigos do Código, né, entre todos aqueles que militam no dia a dia forense, de um lado ou de outro. Mas mais uma vez, eu agradeço o convite e uma satisfação, doutor Peleja. Obrigado, professor. Foi uma grande honra para mim, né? Tive o prazer de entrevistá-lo. E a escola também estende muito obrigado para o senhor por esses momentos. Bom, esse programa é uma produção da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, desembargador João Antônio Neto. As edições anteriores podem ser conferidas no Instagram da ESMAGES e no YouTube do Tribunal de Justiça Oficial. Equipe técnica, obrigado por estar conosco e até a próxima edição.